Olá, saudades. É mais uma satisfação chegar até vocês novamente. E primeiramente, eu já os convido para nós fazermos nossa oração inicial. Solicito que façam um silêncio no ambiente. Coloque-se em posição confortável, mas principalmente silenciem o coração. Esqueçam as preocupações, os nossos afazeres do dia a dia e procurem sintonizar-se com os irmãos superiores nas ondas do bem. Quando fizemos isso, automaticamente passamos a vibrar na sintonia da equipe espiritual. E irmãos da espiritualidade nos assistem e nos acompanham a partir de então. Eu via alguns comentários sobre as palestras outro dia, alguém dizendo que é muito bom estar em casa, ao lado da família, junto com o cônjuge, com os filhos, com a família, enfim. Imagine então vocês quantos irmãos espirituais agora estão conosco. Espíritos amigos, familiares queridos. Talvez não seja por nada que Cristo asseverou: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu no meio estarei. E a partir de agora, estamos numa companhia linda e agradável, que vai nos intuir, nos assistir nesse trabalho de hoje. E é com o coração imenso, transbordando de alegria, que agradecemos ao Pai. Que assim seja. A minha palestra de hoje é sobre qual é o teu berço. A palavra berço já foi deturpada no seu sentido literal, porque sempre que a pronunciamos, a nossa mente nos transporta como sendo alguém de família abastada, de cultura, de tradição e de educação primorosa. Mas, no entanto, aqui no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, ele nos relata que o berço são aquelas qualidades, aquelas virtudes, aqueles caracteres, ou até mesmo aqueles talentos que Deus nos dá ao iniciarmos uma vida, ao iniciarmos uma reencarnação. Em outras palavras, nada mais é também que aquilo que já conquistamos. Essas virtudes, esses talentos são frutos de nossas experiências em vidas passadas, experiências muitas vezes na dor, no sofrimento, no trabalho duro, e que a gente traz consigo. Não é verdade que nós estudamos que nada se perde? Tudo que aprendemos fica com a gente? Então, ao iniciarmos a nossa caminhada, a gente vem com aquilo que já colheu para aprimorar um pouquinho mais. E aqui, naturalmente, nós sofremos a influência genética dos nossos pais
e a influência do meio onde vamos desenvolver nossas atividades. Então, na verdade, a palavra berço significa aquela malinha que, quando fizemos uma viagem, levamos conosco. Uma malinha, uma encarnação inteira. E é talvez por isso que muitos espíritos temem esse momento e procuram até postergá-lo, adiá-lo. Mas, assim como nós temos o medo agora de um dia regressar sem saber se executamos nossa tarefa direito, eles também têm o medo de se lançar numa nova encarnação, trazendo consigo aquilo mesmo que ele já colheu. Eu agora vou no Evangelho de Mateus, capítulo 25 a 14, na parábola dos talentos. Só que nós temos que ter um cuidado muito especial com essa parábola, porque a gente geralmente decifra ela, entende ela como material. E até é muito fácil, porque a pessoa ganhou 5, devolveu 10, ganhou 2, devolveu 4, é uma equação matemática. Mas, no livro Luz Acima, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X, nós vamos encontrar uma verdadeira explicação sobre a parábola dos talentos. Eu vou lê-la e vamos parando e meditando sobre ela. E ela começa o seguinte: ao enviar 3 servos de confiança para servir em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores, em diversos graus da virtude e da sabedoria, lavravam a terra em louvor de sua grandeza divina. O Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Nós podemos já observar aqui que Jesus chama 3 servos. Vamos então nos colocar como sendo nós. Um dia também nós pegamos a nossa malinha e viemos nessa aventura de reencarnar. E o Espiritismo nos ensinou das cidades, das moradas do Pai no plano espiritual. Nós estudamos também que temos uma família espiritual e que a reencarnação ela não ocorre sem ter uma programação. No livro Missionários da Luz, a gente estudou a reencarnação de Sigismundo e observamos quanto tempo antes ela começou. Quantas pessoas foram envolvidas para que ele pudesse reencarnar. Então, nós também, um dia alguém fez isso conosco. E esse Senhor que distribuiu os dons, poderíamos muito bem chamá-lo de Deus, porque Ele é Pai de tudo. Mas a gente sabe também que nós temos os nossos guias, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que nos acompanha e nos assiste. Vamos imaginar então que seria Ele, o nosso Senhor, dando-nos as tarefas. Afagado o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os. Onde fores,
em benefício dos meus filhos e teus irmãos que, em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo estas 2 preciosidades, que destino ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Ao terceiro, confirmou apenas 1 talento, aclarando cuidadoso: apossa-te dessa lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em seu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acessos aos tabernáculos divinos. Em seguida, fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-los-ei de regresso para as contas. Podemos observar aqui que os talentos não foram na mesma quantidade e nem da mesma qualidade para cada um. Por que será que um ganhou 5, outro 2 e outro apenas 1? Isso vem a provar que toda a missão é única a cada um. E que nenhuma missão nos é dada se não temos a capacidade de cumpri-la. Muitas vezes a gente faz lamentações e se queixa: puxa, eu acho que eu nasci num dia de azar e que não tenho sorte, que não tenho... Você tem exatamente o necessário. Para a tua missão, sempre é dado 100%. Então, portanto, não te lamentes se você não recebeu talentos de sobra. Outro motivo também que dá para a gente refletir é que às vezes desejamos, e muitas vezes, até nós espíritas falamos: na próxima vida quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser melhor. Tu só o será se tu plantares, se tu executares isso. Então, não nos cabe sonhar em sendo um grande herói, um grande cientista, se nós não temos ainda essas condições intrínsecas dentro da gente. E cabe aqui também salientar que nossa missão sempre será de acordo com a nossa capacidade. E nós vamos encontrar em vários trechos no Evangelho que Jesus se refere que a árvore boa dá frutos bons, a árvore má dá frutos bons, que não pode uma árvore má dar frutos bons. Nada mais é do que as qualidades que nós temos. Outra passagem bonita que ele diz: a cada um conforme suas obras. E até aquela que não se joga pérolas aos porcos. Deus não nos daria uma missão que a gente não consegue cumprir. E às vezes a gente lê um livro e vê a vida do próprio Chico, do Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa, que conseguem fazer tantas coisas e a gente se vê tão limitado. Eles tinham dentro de si já essas qualidades para fazer essa vida que eles estão vivendo agora. E aí, os nossos amigos, que em outra realidade somos nós mesmos, né? Que estamos aqui executando a nossa tarefa, viveram a vida e chegou um dia que o tempo correu célere e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar.
O soberano esperava-os no pórtico, esperançoso e feliz. Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas, deste-me 5 e restituo-os em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado, falou o primeiro. O justo abençoou e explicou. Já que foste fiel nesse negócio de pouca monta, considerei a intendência de importantes interesses de minha casa. Aproximou-se o segundo e depositou-lhes nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda ao meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente. Já que revelastes lealdade no pouco, ser-te-á conferido muito das grandes tarefas. Logo após, veio o terceiro já ciscado, devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros e temendo o juízo, escondi-a na terra e reponho-a agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Estourvou meus desejos. E de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhantes obstáculos. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou-o, triste, e falou enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção, se nem ao menos te deste o esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantivesse a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Criastes fantasmas que nunca existiram, multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como um simples tolo no avançado círculo de minhas obras. Por fim, atiraste meu tesouro aos pântanos do desespero e da revolta. E vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando fosse tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra, a desesperação que abraçastes. E o servo, que se perdeu pela imprevidência e pela informação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Cabe a nós agora uma pergunta: o que estamos fazendo com o talento que Deus nos deu,
com os talentos que iniciamos a nossa reencarnação. E aqui, um dos grandes problemas da gente é o esquecimento, o fingir que não viu, que não entendeu. Existe uma música do Padre Zezinho, que até quando eu ajudava na igreja, nós cantávamos sem nunca prestar atenção nas palavras que ela dizia. Ela fala assim, que é como a chuva que lava, como o fogo que arrasa. A tua palavra é assim, não passa por mim, sem deixar um sinal. E aí, nas estrofes seguintes, ele diz, tenho medo de não compreender, de não ouvir o teu chamado, e virar para o outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ficar ofendido, magoado, e deixar as coisas passar. Tenho medo de ouvir Jesus que passa e oferece uma graça, e eu lhe digo que não. Porque muitas vezes nós nos fechamos nas pequenas coisas, nos nossos sentimentos, nos nossos melindres, nas nossas encrencazinhas tão míseras, tão infinitas, tão pequenas, até mesmo na família, onde é o maior laboratório de nossas experiências. Questões de herança, questões de educação, anos e anos sem se cumprimentar, sem falar, sem compreender um familiar às vezes. E o talento enterrado. O que temos feito com o nosso talento? O que temos feito quando fechamos os olhos para as injustiças que estão todo dia acontecendo ao nosso redor? Por isso, gente, nossos talentos não são multiplicar os nossos bens, as nossas conquistas, o nosso poder. O nosso talento, às vezes, é com aquele irmão que passa, mais simples possível. No livro Vozes do Grande Além, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritas. Esse livro foi escrito no ano que eu nasci, 1955. Inclusive, na véspera do meu nascimento, o Emmanuel mandava uma mensagem para o Chico, aí em Minas Gerais. Durante um ano, eles usam de um espírito, de uma manifestação do espírito nas sessões mediúnicas, e gravam uma mensagem por semana. E um desses espíritos, eu não consegui encontrar ele, porque quando eu li, eu não marquei, e depois, agora tem que ler todo o livro de novo. Relata que na espiritualidade, mesmo após já estar socorrido, já estar no plano superior, os espíritos vivem acabrunhados, envergonhados, infelizes e cabeça baixa, porque sabem que não atingiram suas metas, se sentem réprobos. Podemos imaginar a nossa vida também. Quando falhamos, quando fracassamos no empreendimento, a gente também se sente envergonhado. Imagine alguém que fracassou na educação dos filhos, ou alguém até mesmo que faliu nos bens materiais, anda pela rua muito acabrunhado. E por isso que eles nos dizem, façam a caridade enquanto possam na Terra. Porque a vida humana constitui cópia imperfeita da espiritualidade superior. Todas as atividades que estão aqui são imperfeitas com as atividades que existem no plano superior. No entanto, a perfeição de grandes almas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta.
E nós, no Espiritismo, temos responsabilidade pessoal com o Cristo. Portanto, construímos o nosso paraíso por dentro, nos modificando, nos melhorando a cada dia, em cada atitude, cada gesto, com cada pessoa. E é bem verdade aquilo que seguidamente nós vemos na frase por aí: você está no lugar correto, com as pessoas corretas, onde merece estar. Portanto, e aí o teu campo de batalha. Eu quero ler agora um trecho também de Chico Xavier pelo Irmão X, do livro Contos e Apólogos, que narra uma história que reflete tudo isso. A escolha do Senhor. Conta-se que alguns apóstolos do bem tanto serviram na virtude que, pela extrema sublimação de suas almas, conseguiram atingir o limiar do santuário resplendente do Cristo. Voltariam ao mundo no prosseguimento da obra de amor em que se entrosaram. No entanto, convocados pelos poderes angélicos, poderiam excursionar felizes pelas vizinhanças do lar divino. Bem-aventurados pela glória e pela bondade, constituíam provisoriamente no céu toda uma assembleia de beleza e sabedoria. Missionários ocidentais ostentavam dálmaticas imponentes, lembrando as instituições religiosas a que haviam pertencido, enquanto os santos do Oriente exibiam túnicas liriais. Venerados sacerdotes da Igreja Católica e protestantes confundiam-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e insígnios do devoto de Maomé entendiam-se uns com os outros. Confúcio foi um filósofo chinês que viveu do ano 550 a 479 a.C. Sua doutrina pregava a ordem no Estado e a necessidade de desenvolvimento do caráter e da responsabilidade moral. Sua obra originou-se o confucionismo, muito difundido lá na China, atualmente. Já Maomé nasceu em Meca, do ano 570 até o ano de 632. Profeta do Islã, piedoso, justo, conhecedor do judaísmo e do cristianismo. Retirou-se em meditação numa caverna do Monte Han, onde teve revelações, passando a pregar a renovação religiosa e a ensinar o monoteísmo. Muito acima das interpretações humanas tendentes à discórdia, alcançava, enfim, a suprema união na esfera dos princípios. Exornava-se cada um com a mensagem simbólica dos tempos que haviam representado. Anéis, cruzes, báculos, aureolas, colares, medalhas e outras insígnias preciosas destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol em que se banhava. Entretanto, um deles destoava do brilhante conjunto. Era um antigo servidor deserto que não se filiara a igreja alguma. O nome dele era Ibrahim al-Mandeb. Fora apenas devotado irmão dos infelizes, que vagavam nas planícies arenosas da Arábia. Não possuía qualquer sinal que o recomendasse a respeito e a consideração. Trazia os pés descalços, em chaga e pó. Na veste rota, mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que havia aconchegado de encontro ao peito. As mãos magras e hirsutas pareciam forradas em couro de camelo. Tão calejados se achavam no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade.
e o rosto, enrugado e rijo, era a pesada moldura de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e atento. Isolado no festim, o ancião notou que 2 anjos examinavam a assembleia, fazendo anotações num pergaminho celestial. Depois de analisar todos os circunstantes, um por um, abeiraram-se dele, estranhando-lhe a desagradável presença. Amigo, interrogou um dos emissários, a que igreja pertencestes na terra? Para que a pergunta? Inquiriu o forasteiro com humildade. O Senhor deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino. E estamos relacionando, por ordem, os nomes daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Não se preocupe então comigo, clamou o anônimo beduíno. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor e, sinceramente, ignoro por que razão fui guindado até aqui, quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Que fizesse entre os homens? Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento dos meus irmãos não me deu oportunidade de pensar nele. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e lágrimas. Vendo que o estranho peregrino prorrompera em prantos, o anjo que se mantivera silencioso opinou compreensivo. Em verdade, não podemos situar-te na relação dos que amaram o benfeitor eterno, mas colocaremos teu nome no pergaminho, como alguém que amou imensamente os semelhantes. O ancião, mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, soluçou reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera bem sem se lembrar sequer da existência de Deus. Contudo, depois de longos minutos de expectação, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio, engalanado de flores, em cânticos de júbilo, trazendo larga faixa com um nome grafado em caracteres de luz. Era o nome do velho Ibrahim al-Hamdé. Pretendia o Senhor conversar com ele. Linda mensagem que sirva também para nós, sabendo que a nossa missão, ela ocorre no nosso dia a dia, de maneira simples, tranquila, e que saibamos completá-la com amor. Quando a gente se prepara para vir aqui, tu se imagina o que eu vou dizer em 30 minutos, como é que eu vou sustentar esse tempo todo. E agora a gente observa que é o relógio que nos escraviza, que o tempo passa depressa. Eu os convido então para a oração final. Nesse momento, se estivéssemos com a nossa programação normal, estaríamos sendo agraciados com o passe, né? Mas, aonde quer que estejamos agora, nós podemos ser esses condutores do passe. Até porque todos nós agora estamos muito iluminados com as energias renovadoras do Pai. E basta um pensamento nosso, apenas um pensamento, para direcioná-lo em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer parte do universo. E as nossas obras, as mais belas, são aquelas que fizemos desinteressadamente, sem imaginar o que estamos fazendo.
E não se assustem se um dia alguém lhes pronunciar as palavras de Jesus. Eu estive nu e me vestistes, doente e me assististes, preso e me visitastes, com fome e me deste de comer. Mas, Senhor, quando foi que fizemos isso? Agradecidos ao Pai, agradecidos Maria Mãe, agradecidos irmãos da espiritualidade, muito obrigado e que assim seja. Gente, obrigado por ter me aguentado essa meia hora. Realmente é muito mais difícil você falar para a câmera do que falar em público. Quando a gente está aqui nas reuniões, flui normalmente, mas agora parece que tem uma coisa que te bloqueia. E eu percebi que várias palavras saíram erradas. E eu peço desculpas, mas eu quero que vocês também compreendam que é um esforço que eu faço para me melhorar, para ter essas condições, pelo menos entre nós, poder dar essa palestra. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, mas a opinião sincera naquilo que eu devo mudar e melhorar. E se me for permitido, e se vocês me aturarem de novo, até um dia. Obrigado. Meu agradecimento também especial ao Calan pela sua colaboração. Ele saiu do trabalho, nem foi para casa ainda, cansado, com fome, e está aqui gravando o nosso programa. Estamos aqui na casa, sentindo as saudades mesmo de vocês e esperando que muito em breve estaremos ao vivo aqui. Calan, obrigado.